mesmo, nós teremos um tempo assim de treinamento, e seria bacana você vir e entender como é que acontece as reuniões de oração da nossa igreja. Aproveitando, 30 de setembro, hoje é dia 4, dia 3, hoje é dia 3 de setembro, dia 24 de setembro é o meu aniversário. Então o mês de setembro inteiro, do senhor também dia 24? Dia 20, então esse mês inteiro de setembro eu aceito os parabéns, aceito o convite para almoço, para café, aniversário da Betina também, né? Então a gente não tem problema de ficar bravo, você esqueceu do meu aniversário. Você tem um mês inteiro para lembrar. Fica bem tranquilo que eu passei da idade de mimimi, né? A Bettina me ligou, não, o mês inteiro eu aceito os parabéns. Legal. Algo mais? Não. Beleza. Eu vou explicar para você mais ou menos o que a gente vai fazer na próxima meia hora. Na próxima meia hora eu vou compartilhar com você algo da Palavra de Deus, de tudo aquilo que nós já temos visto, ouvido e aprendido ao longo desses últimos domingos. Antes disso, antes de começar, o que virá logo depois. Nós não temos, eu já expliquei isso em outras ocasiões, nós não temos um rol de membros na igreja. Porém, nós sempre aceitamos, sempre recebemos na igreja as pessoas que desejam caminhar conosco, para que elas também possam se identificar como participantes desse grupo, de tudo que acontece, e eventualmente, uma vez a cada 2 anos, quando a gente elege diretoria estatutária, todas as questões burocráticas que uma instituição, um CNPJ exige, essas pessoas são reconhecidas para votar, para expressar sua opinião, para colocar para se colocar para se candidatar a voluntariar alguma vaga na diretoria executiva da igreja. Então, assim, nós não temos assim esse rol de membros oficialmente. Então a gente abre alguns períodos do ano, e hoje é um desses dias, onde a gente convida as pessoas que desejam se tornar membros da igreja. Então a pessoa vem, geralmente num espaço como esse que a gente tem aqui, e aqui nós vamos orar, vamos dar um abraço, vamos dizer que você é bem-vindo. Na verdade, o que acontece? A gente só valida o que já está acontecendo na sua vida. Porque se você já está vindo aqui no 2º, 3º domingo, eu já considero você como parte integrante do grupo. Então, quando a gente ora com você, te dá um abraço, a gente só está reconhecendo algo que já está acontecendo na sua vida e na vida da nossa igreja. Então, depois que eu terminar a minha fala aqui da porção bíblica que a gente vai estudar, a gente vai ter esse tema. Logo depois que a gente fizer isso, também assim, importante, já volto aí. Logo depois que a gente fizer isso, nós vamos celebrar a ceia. Então, hoje nós temos ali o pão, o suco, e a gente vai celebrar a ceia, trazendo à memória a promessa do Senhor, de que somos dele e que ele virá nos buscar. Há uma expectativa de todo cristão na volta do Senhor Jesus, nesse tempo em que a igreja é levada, ou a igreja ela é arrebatada, ou a igreja ela vai caminhar com o Senhor para sempre. Então a nossa expectativa na vida eterna com o Senhor é o que a gente celebra na ceia. A gente não se esquece dessa promessa que Ele há de cumprir em nós. Então a gente, depois que eu conversar com você sobre o texto bíblico, a gente ora recebendo as pessoas e a gente celebra a ceia. Uma dúvida: eu não estou vindo de nenhuma outra igreja, eu não sou membro de nenhum outro lugar, nunca participei de nenhum outro local, mas eu tenho interesse de saber mais sobre Jesus, eu quero fazer um discipulado, eu quero me batizar. Então hoje também é um dia. Olha, eu quero me batizar, eu não tive essa experiência de confirmar a minha fé através do batismo. O batismo não é uma porta de entrada para a membresia da igreja. Você só vai ser membro da igreja se você se batizar. Acho que isso é uma confusão teológica muito grande e muito ruim, que vem se arrastando, se perpetuando aí nos últimos séculos. Mas batismo e membresia de igreja local são coisas distintas. Mas o batismo é importante na caminhada de todo cristão, onde você publicamente faz a sua profissão de fé
dizendo que você era uma outra criatura e você está renascendo em Cristo Jesus e Ele está fazendo tudo novo, como nós cantamos. As misericórdias dele se renovam e Ele faz tudo novo na nossa vida. Então, se você não teve essa experiência do batismo ainda e você deseja, fala comigo, com o Osvaldo, dá um oi, Osvaldo, aquele senhor, jovem senhor simpático, Kaique, aquele mais senhor do que jovem também ali. Você pode falar com um dos dois e a gente vai alinhar a questão do batismo. Tudo bem? Dúvidas sobre essa parte? Podemos começar de onde eu parei? Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor é quem Tu és, e nós somos o Teu povo, que se reúne na manhã de hoje em torno do Teu nome, na expectativa do cumprimento da Tua promessa. Estamos aqui por Tua causa, estamos aqui para Te ouvir, estamos aqui para Te glorificar, estamos aqui para Te adorar e fazemos tudo isso através da nossa vida em comunhão uns com os outros. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e este privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na Babilônia, ou paramos na Babilônia semana passada. Isso mesmo? Confere? Ótimo. Deu tempo de colocar aquele negócio lá? Não deu? Semana passada, da semana passada está aí? O papelzinho da semana passada? Isso. Semana passada eu estava com um pedaço meio sulfite de papel. Ver se o Rafa consegue, né? Rafa, coloca cada fria que eu te coloco também, só pela graça, né? Semana passada eu estava com um rabisco de papel. Na verdade, era o meu esboço, era um rabisco. E aí a Amanda olhou para aquilo e falou assim: não. Aí a Amanda falou assim para mim: você quer ajuda? Eu posso te ajudar. Eu falei assim: eu aceito. Era isso daqui, gente, minha pregação da semana passada. A hora que a Amanda viu, ela acelerou o coração, o olho começou a tremer, falou: eu vou ter que ajudar esse irmão de alguma maneira. Aí eu mandei esse rabisco para ela, parecido com isso, né? Principalmente aquela parte de cima, e ela devolveu para a gente. Pode, por favor, Rafa. E ela devolveu para a gente o material que a gente vai usar hoje, que é esse daqui. Amanda, obrigado, de coração. Eu não tenho nem como agradecer, mas assim, vamos lá. Aí ela devolveu esse material para a gente, e é o que a gente vai usar na manhã de hoje. Pode ir, Rafa, por favor. Esse é um resumo. Você vê como a misericórdia do Senhor se renova para a galera? Olha isso. É muita graça demais. Sim. Nós estamos ali na Babilônia. Paramos ali na Babilônia. O povo era escravo no Egito. Eu expliquei para vocês porque que eu usei o Êxodo e não o Gênesis. 32 vezes no Antigo Testamento, o Senhor é lembrado como aquele que nos tirou da terra do Egito. Então, no coração, na cabeça, na mente do povo de Israel, a experiência de livramento do Egito é muito maior do que necessariamente a experiência da criação. A poesia de Gênesis 1, que conta, né, a criação, Gênesis 1, 2 e 3, que conta sobre a criação, não é uma preocupação para o povo israelita, para o judeu, de tentar explicar cientificamente qualquer coisa. É um ponto de partida. Deus criou todas as coisas e tudo está sob o comando dele. Deus não é surpreendido nunca. Então a experiência de livramento em Israel é muito maior. Por isso 32 vezes aparece Deus que te tirou da terra do Egito, e eles estavam lá escravizados, fazendo tijolo, maçã do barro, e ali o Senhor ouve o clamor do povo e os livra. Sai dali a saída do povo do Egito no Êxodo, a experiência do Sinai,
uma experiência absolutamente transformadora, Deus falando, trovões, raios e tal, e a experiência de ouvir a voz de Deus claramente. Deus que me tirou da terra do Egito ainda hoje me ouve e está comigo, e é o meu Deus, é o meu Senhor. Então uma experiência profunda que transforma aquele povo no povo de Jerusalém. É um povo. Jerusalém existe porque o Sinai existiu e porque eles foram libertos do Egito. Eles foram libertos do Egito, tiveram uma experiência uma experiência profunda de intimidade com o Senhor, e ali cria-se um povo. Cria-se um povo, e em Jerusalém a gente leva em consideração, ou eu levei em consideração, principalmente o reinado de Salomão. Salomão talvez tenha sido, depois do seu pai Davi, o principal rei de todo o período da história de Jerusalém e da história de Israel. E ali Salomão, ele começa de uma maneira muito boa, e lá pelas tantas, o coração de Salomão não é mais o mesmo. E todas as coisas que o povo experimentou no Egito, Salomão começa a perpetuar aquilo na vida de outros povos. Aonde a gente chega lá na história de Reis, contando que a construção de bases militares e negociação de armas, por exemplo, carros e carroças, acontecem com Salomão. Aonde você vê a construção do templo, o glorioso templo, com trabalho escravo, com trabalho forçado. Aonde você vê, por exemplo, todas as coisas que Salomão vai se envolvendo a ponto de ter ali as concubinas, as esposas, e o coração do Salomão não é mais o mesmo. Nesse ponto vira uma chavinha muito importante na história do povo, e eles vão acabar na Babilônia como escravos. E eu falei isso algumas semanas atrás. O fato deles acabarem na Babilônia como escravos começa na vida de Salomão, só que tem um período enorme para que isso aconteça, e dentro desse período, para que isso aconteça, os profetas se levantam falando, os profetas se levantam confrontando o povo e querendo que o povo volte ao caminho que não deveria ter deixado, que era lá o Êxodo e o Sinai. A expectativa era que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, fosse um canal de bênçãos de Deus para todas as outras nações, e não foi o que aconteceu. Quando a gente chega na Babilônia, obrigado, Rafa. Quando a gente chega na Babilônia, passou-se 430 anos. Agora o que é interessante, período do Egito, 430 anos, período do reinado de Jerusalém até que volte a Babilônia, 430 anos, período que o povo ficou escravo, enquanto não muda, período que o povo ficou escravo na Babilônia, 430 anos, e a história foi se repetindo. O que é importante, nesses 430 anos de Jerusalém para os 430 anos da Babilônia, foi o tempo em que os profetas falavam sem parar. Jeremias, Isaías, Amós, Zacarias. Eu falei para vocês a semana passada da fala do Amós. O Amós vai confrontar o rei Acasias, e o Amós vira e fala assim: escuta, eu vou te dizer que vai cair, a casa caiu e a gente vai ser levado cativo. E aí o rei vira para ele e fala: não, sai daqui, vá ser profeta para as bandas de Israel, de Jerusalém, não quero você aqui. E nisso o Amós saindo, o Amós vira e fala assim: escuta, eu sou boiadeiro e eu pego figo silvestre. Eu estava lá sossegado fazendo o meu trabalho, e Deus me mandou aqui falar para você as coisas que eu acabei de dizer. E mais do que falar as coisas que eu acabei de dizer, fique bem claro, ó rei, a sua mulher se tornará prostituta e todos os seus filhos morrerão à espada. Talvez tenha sido a fala mais contundente de um profeta diante de um rei em toda a história desses 430 anos. Porque Isaías, muito embora falasse e falou muito, Isaías 40, Isaías 63, a vida do Messias, a identificação do cumprimento dessa promessa na vida de Jesus, aquele que viria libertar o povo, toda a fala de Isaías no contexto e no sentido do que significaria a vinda desse novo Messias, a nova Jerusalém, o novo Êxodo, o novo templo, vai mudar tudo.
vai ser algo muito incrível, muito diferente, muito melhor, a paz reinará. Estamos na expectativa da vinda do príncipe da paz. Muito embora a fala do Isaías seja muito contundente, essa do Amós é um divisor de águas, porque exatamente, absolutamente tudo aquilo que ele fala é o que acontece quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo cativo à Babilônia. E ali foi terrível. E no domingo passado, quando nós paramos na Babilônia, dentro deste período de 430 anos, estava ali os captores falando para o povo israelita escravizado: canta uma música para nós. E o israelita respondendo: não, as nossas harpas estão penduradas nos salgueiros, como é que a gente vai cantar qualquer coisa? Não há alegria no nosso coração, não há desejo de viver, não há nada, a gente está aqui escravizado de novo. E na memória deles, na memória coletiva da transmissão oral, não existia Bíblia de papel. Tudo que existia era uma tradição oral, onde um contava para o outro, que contava para o outro, e aquilo ia se perpetuando no coração deles. Então no coração deles na Babilônia, havia a lembrança do que tinha acontecido no Egito, e havia a lembrança dos tempos de glória do que havia acontecido em Jerusalém. Nós somos súditos de Salomão, nós vimos o grande rei Davi entrar na cidade dançando com a Arca da Aliança, e nós estamos aqui de novo. Então existia uma tristeza profunda na Babilônia, porque tinha uma lembrança daquilo que o povo já tinha sido, da glória que eles já tinham vivido, de tudo aquilo que eles tinham experimentado. E havia um medo na fala profética, de todos os profetas que se levantavam, falando do novo êxodo, da nova Jerusalém, do novo templo. Havia um medo de que, gente, isso vai se repetir. Nós já passamos por isso e agora a gente vai de novo sair em peregrinação, de novo ouvindo voz profética, de novo pensando que nós não seremos mais escravos, e de novo, e até quando? Então havia um misto de expectativa do que poderia acontecer, de tristeza com o que estava acontecendo e de angústia por repetir a história que um dia a gente já foi protagonista. Então era um sentimento coletivo muito, muito, muito complicado. Aí vem Isaías com o capítulo 40, falando para endireitar os caminhos do Senhor, falando para ajustar a vida. Ainda não, Rafa, segura ele só mais um pouquinho. Falando para que mais do que o caminho ser aplainado, falando que os jovens correrão, os idosos e os velhos caminharão, os moços voarão como águias, as crianças. Então havia uma fala em Isaías 40 que virou ponto de partida, ou virou estopim. Porque uma coisa é você ler Isaías 40 pensando em você, outra coisa é você ler Isaías 40 pensando numa comunidade, que tudo aquilo não vai ser cumprido em mim, mas vai ser cumprido em nós. É algo que vai acontecer aqui e agora para nós, e não para mim. Diferente o mim e diferente o nós. Uma coisa sou eu com as minhas expectativas, outra coisa é o que o Senhor está fazendo coletivamente através de nós. Uma coisa sou eu imaginar que este formato de celebração faz sentido no domingo de ceia, outra coisa é isso fazer sentido para você. Uma coisa é para mim fazer sentido a gente ter alguém dando uma palavra de boas-vindas, todas as músicas estarem atreladas àquilo que eu vou pregar, e um momento de ministração que feche isso e você vá para casa com algo realmente novo no seu coração. Outra coisa é isso fazer sentido para o grupo. Então Isaías 40 é tão importante, porque não era o anseio do Isaías, mas era a história para um povo. Aí 430 anos na Babilônia, o que acontece, Rafa? Me ajuda aí, por favor. Tcharam! Jesus. Volta um, Rafa. 430 anos no Egito, 430 anos em Jerusalém, 430 anos escravos na Babilônia, que você pode entender como período interbíblico, período de silêncio, Deus não falou, vamos lá, Rafinha, por favor. João 1, na plenitude dos tempos, eis que vem Jesus.
Ah, é só coincidência. Não é. Não é. Não é só coincidência. Ah, é simpatia gospel. Não, não é. Estamos falando de uma história cíclica que chega ao seu fim em Jesus. Não é crentice. Jesus é o cumprimento final de todas as profecias do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias. Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei. Ele é o Salvador. Ele é, nas falas de Isaías, o servo sofredor. Quem que a gente estava esperando? Jesus. O que mais? Mais nada. Tudo nele se cumpre. Tudo. Tudo. Ele é o Messias, ele é o Senhor. Ele é o outro filho de Davi, ou ele é o novo filho de Davi? Porque a gente vai ver isso na vida de Jesus, de uma forma muito significativa. Isaías 22, se não me falha a memória, Isaías vira e fala assim: olha, a fé de vocês parece vinho bom misturado com água. Aí vem Jesus e faz o seu primeiro milagre aonde? Escola dominical, gente. No casamento. E ele faz o quê? Transforma água em vinho. Que tipo de vinho? O melhor. O anfitrião da festa, se a gente quiser acreditar no The Chosen, né? Que era uma companhia de festa do Tomé. O anfitrião da festa vira para o Tomé e fala assim: você guardou um bom vinho até agora? Gente, o que isso significa? A gente aqui é tudo água, transformados no melhor vinho. Por quê? Por causa de Jesus. A minha fé, que parece vinho misturado com água, Jesus vem e transforma aquilo que é água no melhor vinho. Não é simples coincidência. A vida de Jesus, o ministério de Jesus, não é. Mais um, Rafa, por favor. Isaías 43, ouçam, uma voz clama: abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. A terra está desolada, a terra não tem mais expectativa, não dá mais nada aqui. O fruto que tinha para dar já deu. Nossa esperança acabou, nossa confiança acabou, nossos sonhos morreram. Beleza? Abra um caminho no deserto. Não tem lá, Rafa, por favor. Abra o caminho no deserto e prepare para o nosso Deus uma estrada reta nesse caminho que está desolado. Essa fala de Isaías, agora sim, por favor. Essa fala de Isaías repete Mateus. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Evangelho de Marcos. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor e abram a estrada para ele. Lucas. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. E finalmente João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor. Essa é a importância do texto de Isaías na vida da igreja e no contexto da chegada de Jesus. Não é coincidência, é o cumprimento de uma profecia. Aí Jesus chega e vem e nasce. E aí Jesus, com 30 anos, é batizado pelo João no Jordão. E aí ele começa o ministério dele. O primeiro milagre dele é transformar água em vinho, o melhor vinho. E ali começam os milagres, começa o ministério de Jesus. Como é que as pessoas, ou a maioria das pessoas, chamavam e identificavam Jesus? Filho de Davi.
filho de Davi. A mulher cananeia à beira da mesa, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não vou ter, porque eu vim para os filhos de Israel. Mas até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa. A mulher cananeia. O cego de Jericó, Jesus passando perto do portão, o que o cego começa a gritar? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os outros dois cegos que o outro evangelho fala, que não é esse de Jericó, mas muito provavelmente um outro milagre, os outros dois cegos a mesma coisa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entenda uma coisa. Rafa, volta um pouco para mim. Vai voltando, mais pode ir, lá no começo quase, mais um, aí tá bom. Quando nós estamos no momento glorioso de Jerusalém, quem era o filho de Davi? Salomão, ok? Salomão, o filho de Davi. Quando nós avançamos 800 anos depois, é Jesus. Entenda uma coisa, quando eu falo Jesus é o filho de Davi, é muito diferente de uma pessoa que viveu naquela época falar Jesus é o filho de Davi. É diferente. Quando eu falo Jesus é o filho de Davi, eu estou reconhecendo que Ele é o meu Senhor e Salvador. Mais de 2000 anos atrás, nas ruas empoeiradas de Jerusalém, a mulher cananeia, ou o cego no portão da cidade de Jericó, ele está falando assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tecla SAP. Filho de Davi, você é igual ao rei de Jerusalém, que construía bases militares e escravizava pessoas, ou você é um filho de Davi diferente? Porque eu já tive um filho de Davi reinando sobre mim, e eu vi que não foi muito bom. Agora você está chegando aqui como cumprimento de todas as profecias que a gente já ouviu. Que tipo de filho de Davi você é? É isso que está por trás do que está acontecendo. Ah, Jesus, você é o filho de Davi, beleza. O que vai mudar? Porque o último filho de Davi que reinou sobre nós, ou que a gente identifica como aquele que reinou melhor sobre nós, as coisas não foram muito boas. Construiu base militar, escravizou pessoas, usou tráfico de influências para aquilo que era de interesse pessoal dele. Que tipo de filho de Davi você é? E aí Jesus aparece na história, respondendo a essa pergunta, dando atenção para o mendigo, dando atenção para o cego, dando atenção para a mulher cananeia, até para a mulher cananeia, dando atenção para a mulher com fluxo de sangue, dando atenção para o Jairo, dando atenção, como é o nome daquele de João 3, que foi encontrar com Jesus de noite escondido? Dando atenção para Nicodemos. Esse é o tipo de filho de Davi que chega. João está preso. Essa é sensacional. João está preso. E aí o João recebe a visita dos seus discípulos. Aí o João, de dentro da cadeia, vira e fala assim: faz um favor para mim, alguém da minha confiança, assim, Alete, faz um favor para mim. A hora que você estiver lá fora, pergunta para Jesus se era Ele mesmo que a gente estava esperando, ou se a gente precisa esperar outro. Aí depois você volta e me conta, que eu estou aqui, senão o WhatsApp aqui é horrível, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Aí vai os discípulos de João e perguntam para Jesus, o que Jesus responde? Os coxos andam, os cegos vêm, os mudos são curados. Eis que chegou o reino de Deus. Jesus. A resposta é muito simples. Eu sou um filho de Davi diferente.
E tudo aquilo que os discípulos, tudo aquilo que os profetas disseram, em mim se cumpre. Um novo templo, sim, um novo templo, sem paredes, sem tetos. Aliás, Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Um novo templo, sim, sim, você será templo do Espírito Santo. Uma nova Jerusalém, sim, uma nova Jerusalém, onde toda lágrima será secada, onde todo pranto será consolado, onde haverá paz, onde haverá justiça. Um novo templo, uma nova Jerusalém. E enquanto isso não acontece, aí é um novo êxodo. Aí é um novo êxodo, aí é uma peregrinação com o Senhor, aonde o que importa não é o destino final, que a gente já sabe qual é, mas o que importa é o processo de transformação que acontece à medida que a gente anda com o Senhor. Deus não está no ramo de levar pessoas para o céu. Deus quer me transformar e transformar você à imagem e semelhança de Jesus. Esse é um novo êxodo, essa é a nova caminhada, essa é a ideia, esse é o pensamento de um relacionamento, de uma vida íntima com o Senhor, de uma vida que é feita de acordo com a vontade dEle para nós. É disso que se trata. E a gente agora não está lá, pode ir, Rafa, lá para frente, desculpa, lá no último mesmo, lá na tela preta. E a gente agora é súdito, somos súditos deste novo rei. Aonde está a ênfase? A ênfase não está no prédio, a ênfase não está nos rituais de sacrifício, a ênfase está no relacionamento com o Senhor, na vida com Ele. O quanto isso é refletido na minha dinâmica de vida. Por quê? Porque é um novo jeito, é um novo filho, é o outro filho de Deus. É isso que se trata, é disso que se trata, é disso que se trata. E Jesus chega dessa maneira: o príncipe da paz, o servo sofredor, aquele que tira de si para dar para o outro. É esse Jesus, que vira de ponta cabeça a vida dos religiosos da época. E se você pega o Evangelho de Marcos, capítulo 2 de Marcos, Jesus já começa a ter problema com as pessoas querendo matá-lo. Por quê? Porque é muito diferente. É muito diferente. E é isso. Então nós estamos agora com Jesus, e a semana que vem a gente vai ver os efeitos da vida dele na vida da igreja, com Atos, com Paulo, com as cartas de Paulo. Tem gente que diz, eu gosto mais de Paulo do que de Jesus. Não, meu amigo, eu gosto mais de Jesus que de Paulo. Quem disse que eles estão disputando espaço? Não há disputa de espaço. E a semana que vem a gente vai ver a continuidade do ministério de Jesus, de tudo aquilo que ele fez dentro desse contexto de de Jerusalém, com a vinda dele e com tudo aquilo que desencadeou até chegar aqui, onde nós estamos hoje. Porque daí depois a gente vai ver naqueles saltos de 430 anos, agora nós estamos na expectativa da segunda vinda, porque ele já veio e a gente espera a sua segunda vinda, e nisso, caminhando. Tudo bem? Então é isso. Nós vamos dar continuidade aqui na programação, ali no que eu falei para você que a gente faria. Então a primeira coisa que eu quero fazer agora é convidar você que tem a intenção de caminhar conosco. Eu queria que você viesse aqui nesse espaço, a gente vai te dar boas-vindas, vai receber você como parte do grupo da igreja,